Tudo bem com vocês? Então, estou aqui para tentar gravar um pouquinho o vídeo sobre a utilização do Google Drive, das ferramentas que o Google nos disponibiliza. Então, seguinte, né? Primeiramente a gente tem que entrar na conta, a gente sabe que todo servidor tem direito a uma conta. Lembrando que tem que ser a conta @ifal.edu.br. A minha senha já está até salva aqui. Vou entrar. E aí que vai acontecer é que eu vou me deparar com o Gmail. Gmail que talvez seja uma boa sugestão de ferramenta exatamente pelo fato de que a gente recebe esse Gmail com acesso ilimitado. Assim que a gente vira servidor, a gente passa a ter direito a esse e-mail. Só que o objetivo aqui era falar um pouquinho mais sobre o Drive. Se a gente vem aqui em cima, nesses pontinhos aqui, a gente vai ver os apps do Google, né? Dentre eles a gente vai ver que tem Google Agenda, gosto bastante de usar. Nós usamos o Google Meet para fazer as reuniões de vídeo. Só que a ideia era focar aqui no Google Drive. Então o Google Drive é bem interessante, né? Ele enquanto ferramenta do IFAL, porque ele vai funcionar primeiramente como se fosse uma pasta do Windows, do Linux, do Mac, depende de qual sistema vocês usam. E ele vai permitir que a gente vá criando aqui arquivos, material que fica salvo nas nuvens. Então não há aquele perigo da gente perder, a não ser que a gente esqueça a senha do Gmail. Mas aí o que é interessante da gente falar, vindo aqui no canto esquerdo eu tenho um botão novo, que quando eu clico ele me permite que eu possa criar várias estruturas, né? Como por exemplo uma pasta. Então para começar eu posso aqui criar uma pasta. Quando eu clico lá em novo, ele pede para eu digitar um nome, então vou colocar material e file. Então, ele deixa que a gente vá organizando, né, aqui o nosso drive em pastas. Eu já tinha algumas outras pastas aqui. Eu vou dar 2 cliques para acessar essa pasta material e file que eu acabei de criar. Vou lá em novo, mais uma vez, né? Então, é interessante a gente perceber que o Google Drive vai permitir que eu faça uploads de arquivos ou upload de pastas inteiras. Se eu clicar aqui em uploads de arquivos, por exemplo, eu posso fazer uma navegação. Eu tenho uma pasta aqui de uns slides que eu estava criando, então eu posso dar 2 cliques aqui, ó, então clicar e apertar em abrir e o Google ele vai fazer o upload desse meu material. Trata-se de um slide feito no LibreOffice Impress. Assim que ele acabar aparece aqui, né? Se eu der 2 cliques eu já tenho acesso a uma pré-visualização do meu documento. Se a gente quiser também, pode clicar aqui em cima e o Google ele vai transformar esse meu slide em uma apresentação do Google, né? Apresentação que é bem interessante porque ele dá a possibilidade de que a gente possa editar essa apresentação junto com outras pessoas. Então vocês vão ver que é uma apresentação que eu fiz sem muito, não está toda formatada ainda, mas percebe que abre aqui no Google, né? Eu posso editar. O que é bem interessante é porque essa possibilidade de editar com outras pessoas que eu comentei com vocês, a gente pode fazer a partir desse botão compartilhar, tá? Então se eu venho aqui no canto superior direito, aperto o botão compartilhar, a gente vai visualizar aqui que o Google ele permite que eu possa vir aqui digitar algum e-mail. Por exemplo, vou pegar um outro e-mail meu aqui, que não é um institucional, posso compartilhar com mais pessoas também e adicionar aqui comentários. O que é interessante também é que eu posso definir se a pessoa ela vai poder editar esse meu arquivo, então ela pode apagar, pode inserir conteúdo, pode só comentar, então ela pode só inserir comentários que não alteram o conteúdo do documento, ou ela pode só ver, nem comentário ela pode colocar. Então eu posso até colocar aqui, olá, estou enviando este convite para editarmos juntos. Então, eu tenho a opção de notificar a pessoa, né? A pessoa vai receber uma informação pelo e-mail. O que é interessante é que se eu apertar enviar aqui, a pessoa já vai ser convidada, né? Apertei enviar.
O que o Google vai perguntar para mim aqui é porque esse meu e-mail aqui, ele é um e-mail que não é institucional, não é @ifal, o que não é interessante da gente fazer. Apesar de que no nosso caso, como a gente quer compartilhar com os alunos, né, a gente vai ter que fazer isso aí. Então eu vou apertar assim, né? Vai ser compartilhado. O que é interessante também é porque se de repente eu quero só gerar um link, eu posso clicar aqui, ó, receber link compartilhado. E se eu pego esse link aqui, eu posso botar em algum grupo de alunos que eu tenha, grupo de WhatsApp e permitir que com esse link aqui o aluno ele possa acessar esse meu documento, certo? O que é interessante também da gente falar no Google Drive, quando a gente fala, vou clicar aqui em meu Drive para voltar, quando a gente fala do Google Drive em relação ao e-mail institucional do IFAL, é porque se eu vier aqui em novo, por exemplo, eu posso estar criando novos documentos, como por exemplo eu tenho aqui documentos Google, que se equivale ao Word da Microsoft. Eu tenho aqui o Planilhas Google, né, equivalente ao Excel da Microsoft, e eu tenho apresentações Google, que é equivalente ao PowerPoint. Eu posso vir aqui e criar um novo documento em branco, né? Então eu vou estar criando aqui como se fosse um novo documento do Word. É bem interessante a gente frisar também que esses documentos, né, do Drive, eu venho aqui e posso dar um nome, então, sei lá, meu primeiro texto. Basta eu clicar em outro canto. É interessante a gente frisar que tudo é salvo automaticamente. A gente não precisa estar apertando o botão de salvar. Se eu inserir aqui, inserindo um texto qualquer, a ferramenta ela também já vai salvar. Ó, tudo que eu coloquei já foi salvo. Eu tenho várias formatações aqui que eu posso aplicar, bem similares ao Word, né? Então posso selecionar aqui e no negrito. Vão ter os atalhos também, assim como tem no Word. Então se eu apertar Ctrl B, sai o negrito, Ctrl B fica negrito de novo. A gente pode falar sobre esses recursos que são similares ao Word mais na frente. E aí, se eu voltar lá para o meu Drive, vocês vão perceber também que os documentos que eu vou criando, eles vão aparecendo aqui. Onde eu posso, por exemplo, inclusive, organizar esses documentos em pastas. Então, como eu criei a pastas material e FAO, eu posso pegar esse meu primeiro texto, que foi esse arquivo aqui que eu estava editando, posso fechar, já está salvo, o Google salvou automaticamente. E vou arrastar ele aqui para mim, ó, material e FAO. Certo? Então agora esse meu arquivo, ele está agora dentro daquela pasta que a gente criou. Tá aqui organizadozinho. O que eu queria pontuar também é que se eu vier aqui mais uma vez no botão novo, documentos Google, a gente tem a opção de criar um documento com base em um modelo. Com base em um modelo é bem interessante porque já existem alguns modelos do próprio IFAL que estão disponibilizados aqui, ó. Então quem tem esse e-mail @ifal, por exemplo, tem um formulário aqui que é análise de riscos. Então quem quiser fazer uma análise de risco usando o Google Drive vai perceber que já existe um documentozinho aqui, ó, um padrão. Então quem quer criar, já vem com a logo do IFAL, né? Já tem uma pré-formatação aí bacana. E aí facilita a vida de quem quer fazer essa análise de risco, certo? Se eu quiser compartilhar também esse documento para um outro companheiro do IFAL vir aqui e editar comigo, basta eu clicar lá em compartilhar. Vou botar aqui um e-mail fictício. O que é interessante também é que tem o serviço de autocompletar, né? Então, ó, apareceu aqui José Carlos Ramos, não sei se é o professor José Carlos, do Instituto Federal de Santana de Ipanema, mas vou clicar aqui, ó. Se eu digitar um comentário, professor, vamos editar esse arquivo compartilhado. Então bastaria eu apertar enviar. Não vou enviar porque eu não sei de quem é esse e-mail, não tenho certeza se é do professor Zé Carlos. Mas percebam aí que também é interessante esse recurso. Outra coisa que a gente pode frisar também é que o drive nosso do IFAL ele é um pouco diferente. Eu tenho esse íconezinho aqui, esse menu prioridade, que ele não aparece em todos os drives.
e que ele permite, né, eu vou visualizar os meus arquivos aqui mais recentes. Eu posso listar alguns arquivos como prioridade. Só que o que é interessante da gente falar aqui é que em prioridade a gente consegue criar um espaço de trabalho. Então vamos dizer aqui que de repente eu tenho arquivos que é só do primeiro ano A de administração. Então eu cliquei aqui em criar espaço de trabalho, digitei o nome e percebam que nesse momento eu posso adicionar os arquivos que eu já tenho. Então posso pegar aqui os arquivos que eu tenho no meu Drive e inserir nesse espaço de trabalho. Cliquei lá em adicionar arquivo. Então, por exemplo, análise de risco. Quero adicionar mais arquivos, clica aqui em cima. Vou lá e meu primeiro texto. Então, vamos dizer que eu estou satisfeito com esses dois arquivos, aperto em concluído. E esse espaço de trabalho, primeiro ano A de administração, vai estar sempre disponível aqui. Eu posso fazer uma organização lógica, colocar aqui vários tipos de arquivos, né? Então, por exemplo, vou clicar lá em ver espaço de trabalho. Eu só adicionei arquivo de texto. Vou pegar agora e vou adicionar um arquivo de slide. Então adicionei o arquivo de slide, concluído, tá? O que é interessante também da gente observar é que, por exemplo, o arquivo de slide ele já aparece com dois bonequinhos aqui, ícones de boneco no canto, que diz respeito ao fato do arquivo estar sendo compartilhado, certo? Então, ó, a gente consegue criar planilhas, tá? Se eu venho aqui e volto lá para o botão novo. É sempre interessante que a gente, quando for criar um arquivo, na verdade, a gente vá lá em meu Drive e esteja dentro da pasta onde a gente quer salvar esse nosso arquivo. No meu caso, eu quero salvar aqui material e file. Então, vou lá, novo, planilhas, planilha em branco, tá? Mais uma vez. Deu um errozinho aqui, ele pediu para atualizar, normal, tranquilo, deu um erro de sincronização. Vamos lá, deixa eu criar uma apresentação Google aqui então, apresentação em branco. Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com minha apresentação é nomear minha primeira apresentação. Aqui eu posso fazer tudo que eu faria no PowerPoint da vida, né? Inserir imagem, por exemplo. Então, posso vir aqui e fazer upload de uma imagem. Volto a dizer que eu posso falar sobre cada uma delas mais na frente. Reparem sempre também que tem o botão compartilhar. Ou seja, a gente pode ter um único arquivo aqui com vários alunos trabalhando nele ao mesmo tempo. Certo? Então,